então de Jerónimo de Sousa, internado para uma cirurgia que fará amanhã. Muito boa noite, Rui Rio. Boa noite, João Oliveira. Eu começaria hoje por si, obviamente desejando as melhoras rápidas a Jerónimo de Sousa, mas sabemos que tanto o João Oliveira como o João Ferreira foram escolhidos. O João Oliveira para o substituir nos debates que ainda faltam, o João Ferreira para o substituir na estrada, nos primeiros dias de campanha. Estas substituições parecem, assim, verdadeiros ensaios para a sucessão. Não concorda? Olha, eu acho que a estenose carotídea afasta completamente essa possibilidade de especulação. Quer dizer, objetivamente, há um impedimento do meu camarada Jerónimo de Sousa estar aqui. Aliás, antes de mais, boa noite aos dois e boa noite aos nossos telespectadores. Portanto, há esse impedimento que impede do secretário-geral do PCP de participar durante estes dias na campanha eleitoral e procurou-se encontrar uma solução que não deixasse cair a agenda do secretário-geral e que de alguma forma mantivesse essa participação do PCP. E não valoriza esta solução? A escolha do João Oliveira e do João Ferreira. Fosse o PCP um partido em que a eleição ou a escolha do secretário-geral fosse diferente e poderíamos ver estes dois homens a concorrer para a liderança? Eu admito que esses critérios sejam aplicáveis a outros partidos, mas agora deixe-me dar-lhe uma resposta com a qual sei que até o João Ferreira está de acordo. Diga. A substituição mais rápida que nós precisamos é a nossa pelo secretário-geral do PCP, pelo Jerónimo de Sousa, que ele rapidamente nos substitua outra vez na campanha eleitoral, porque essa é que é a substituição urgente que nós precisamos. Mas o João Oliveira sabe também como eu que há cerca de 2, 3 anos a questão da sucessão é uma questão que se coloca. Não, mas essa questão não está colocada e manifestamente, volto a insistir, a estenose carotídea afasta qualquer possibilidade de especulação nesse sentido e, portanto, eu acho que não há necessidade nenhuma de sobressaltos em relação a essa questão. Rui Rio, alguma mensagem especial para o secretário-geral do PCP? Obviamente, para lá de desejar uma recuperação completa e rápida ao Jerónimo de Sousa, não quero deixar de dizer aqui que tenho simpatia pessoal, bastante simpatia pessoal por Jerónimo de Sousa. Temos um mar de divergências em termos ideológicos muito, muito grande. E agora para este debate estive a ver o programa do PCP, quer dizer, é um mar de divergências, mas eu não confundo as divergências ideológicas com uma pessoa que tem sido extremamente coerente dentro daquilo que eu não concordo, mas extremamente coerente ao longo da política, e tomara eu que no meu partido também houvesse muita gente assim coerente, só que defendendo a social-democracia e não o comunismo. Portanto, com toda a sinceridade, desejo que corra bem e que ainda participe nesta campanha, porque ainda é possível participar nesta campanha, para divergirmos, pronto, mas é sim a democracia. Tudo indica que sim. É de Jerónimo de Sousa, partilhada certamente por João Oliveira, a acusação que é feita de que, ao dar primazia à descida do IRC, o senhor demonstra que não valoriza a dimensão social dos problemas. Aceita esta acusação de que não inclui no seu discurso os problemas dos trabalhadores? Olha, eu não sei se este debate, que não é com o João Oliveira, que o Partido Comunista, no fundo, é isto. Não sei se este debate, para mim, é o mais fácil ou o mais difícil, para ser sincero. Porque quando eu vejo o programa, e fui ver o programa do PCP, não fui ler com todo o detalhe, mas fui ler o programa do PCP, é todo um mar que nos separa. Tudo aquilo que eu defendo e que o PSD defende, o PCP defende exatamente o seu contrário. Nós defendemos menos Estado, mais iniciativa privada. O PCP defende mais Estado, menos iniciativa privada. Nós defendemos menos impostos, o PCP defende mais impostos. Nós defendemos menos déficit e menos dívida, o PCP não digo que defenda mais déficit e mais dívida, mas não é prioritário. Pode haver mais déficit, pode haver mais dívida. Nós defendemos menos elefantes brancos, como a TAP, o Novo Banco, agora a EFASEC, o PCP quer privatizar, quer nacionalizar tudo. Nós queremos um espírito, defendo um espírito reformista para a Constituição da República, para o sistema eleitoral, o PCP não quer. Defendemos mais rigor, menos facilitismo, o PCP tem uma série de medidas que facilitam e tal. Por isso mas no seu discurso há ou não uma falha que é não valorizar a dimensão social dos problemas? Era esta a acusação de Jerónimo de Sousa. Deixe-me só dizer uma coisa que até acho que é interessante, mas isto é com sinceridade. Na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda senta-se à esquerda, não é? E o PCP entre o Bloco de Esquerda e o PS. Lendo o programa do PCP, não percebo isso, sinceramente. Eu acho que é o PCP que deve estar à esquerda e o Bloco de Esquerda é que deve estar à direita do PCP, entre o PCP e o PS. Porque, efetivamente, aquilo que o PCP coloca no seu programa é a mesma coisa que ler certeza absoluta o que o PCP defendia em 74, 75, 76.
Ou se calhar há 100 anos, quando foi criado. Pode haver pormenores porque as circunstâncias mudam. Mas de raiz defendem sempre a mesma coisa. Não respondeu à minha pergunta, mas tenho de dar a palavra ao João Oliveira. É um preâmbulo daquilo que é realmente relevante. Essas diferenças são conhecidas. Dou-lhe a palavra a si, João Oliveira, porque de facto esta acusação tinha surgido e este mar de diferenças é conhecido. No que é que o PSD não pode representar os trabalhadores ou não reconhece a dimensão social aos problemas, como dizia o seu secretário-geral? Olha, eu acho que essa pergunta até pode ser feita com outra dimensão, que é perceber em que é que o PSD pode ser alternativa em relação àquilo que hoje temos. Né? E eu diria que o PSD não pode ser alternativa porque os problemas que os portugueses hoje têm, que o PS não quis resolver, o PSD também não deixou que eles fossem resolvidos. E começa até por algumas das questões que são mais relevantes desse ponto de vista e particularmente em relação àquela que é de facto a grande solução de fundo para os problemas do país, que tem a ver com a questão do aumento geral dos salários. Não apenas o salário mínimo, mas todos os salários. O país precisa, de facto, de um aumento geral dos salários como grande solução para os problemas nacionais, para a dinamização do mercado interno, em primeiro lugar, para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e para o combate às injustiças e às desigualdades. Mas, naturalmente, também para dinamizar o mercado interno, para dinamizar a atividade das MPMEs, que, vivendo do mercado interno, só conseguem ter a sua atividade dinamizada se houver mais poder de compra, para garantir a sustentabilidade da segurança social, porque salários mais elevados também garantem a sustentabilidade da segurança social, também garantem melhores pensões quando as pessoas se reformam, também garantem melhores condições de acesso à habitação. Portanto, o aumento geral dos salários é, de facto, não só uma grande emergência nacional, mas uma grande solução para os problemas do país. Ora, aquilo que nós verificamos é que, particularmente nestes últimos anos, nós batemos pelo aumento do salário mínimo nacional, mas também nos batemos pelo aumento dos outros salários acima do salário mínimo nacional. Aliás, dos salários que hoje estão englobados naquele conceito do salário médio, ainda que ele às vezes seja mal tratado, o conceito. Ora, aquilo que nós verificamos é que os salários acima do salário mínimo não aumentaram, porque as propostas, as soluções que havia para isso foram rejeitadas pelo PS, mas também pelo PSD. E, portanto, quando nós olhamos hoje para os problemas que o país tem e dizemos assim, a questão que está colocada no próximo dia 30 é saber que força é que tem cada um dos partidos, que força é que tem cada uma das forças políticas que concorrem às eleições, com a perspectiva de resolver os problemas que vêm para a frente. Convenhamos que, pela prática do PSD, não só quando esteve no governo, mas até nestes tempos mais recentes, pela prática do PSD, não há propriamente a perspectiva de que o PSD possa ser, de facto, a alternativa para que estes problemas possam ser resolvidos. E esta dimensão, convenhamos, esta questão dos salários em particular, é talvez uma das mais decisivas. Mas o PCP põe muitas vezes o ónus de toda esta questão nos patrões, como se os patrões fossem quase sempre os maus da fita. É essa a imagem que vos opõe também em relação àquilo que defende o PSD? Porque percebemos que uma das primeiras coisas que Rui Rio quer fazer, se vencer estas eleições e for Primeiro-Ministro, é começar uma baixa imediata do IRC. Bem, uma coisa, faz mal. Se a primeira coisa que decidi fazer isso faz mal, porquê? Porque fazendo isso assim, como está proposto no programa do PSD, salvo erro, reduzir a taxa do IRC de 21% para 17%, o que isso vai significar é que vai beneficiar sobretudo as grandes empresas. Mas não são as empresas que pagam os salários? E repara uma coisa, mesmo que em relação às pequenas empresas venham alguma coisa diferente. Mas eu dou-lhe um exemplo concreto do que é que isso significa. Rápido para passar, sim. Nós apresentámos uma proposta de uma taxa reduzida de IRC para as micro, pequenas e médias empresas. O PS chumbou-a, mas o PSD também. A pergunta que faço é, considerando as propostas que o PSD agora apresenta, elas são mesmo para levar a sério? É quando nós olhamos para o programa do PSD, deixe-me só concluir. Está feita a pergunta. Quando nós olhamos para o programa eleitoral do PSD, nós encontramos propostas negativas, propostas duvidosas, também há uma boa mão cheia de propostas duvidosas, mas depois encontramos outras que não são para levar a sério. Não são para levar a sério porquê? Porque o PSD acabou de fazer há pouco tempo exatamente o contrário daquilo que escreve agora. Deixa-me dar o tempo de resposta a Rui Rio para responder esta pergunta, se quiser, Rui Rio. Obviamente que o problema dos salários é um problema fundamental e esse é o nosso primeiro objetivo. Melhores empregos, e melhores empregos engloba naturalmente melhores salários. Mas aquilo que nós temos de fazer para conseguir melhores empregos e melhores salários é justamente dirigir a política a quem cria os empregos e quem paga os salários. Quem cria os empregos e quem paga os salários são as empresas. E por isso nós temos de apoiar a produção, porque é a produção que depois nos vai permitir uma melhor procura e, portanto, um melhor consumo. Agora, esta conversa, se tiver esta conversa com o CDS, com a Iniciativa Liberal, até com o Partido Socialista, é uma coisa. Mas com o PC, por isso eu dizia há bocado, é muito difícil, porque o PC quer nacionalizar outra vez os setores todos. O PC tem no seu programa a saída do euro. Isso não é verdade. Vocês têm no programa a saída do euro. Desculpe, mas nós não queremos nacionalizar os setores todos. Tá bem, nós estamos muito confortáveis com aquilo que a Constituição prevê de uma economia mista. Vamos lá ver. Vocês querem sair do euro, sair da União Europeia,
não querem sair da NATO, até escrevem a dissolução da NATO. Querem, inclusive, é que o Portugal tem uma participação ativa na dissolução da NATO. Querem a nacionalização dos setores básicos e estratégicos. Querem restringir o capital estrangeiro. Por exemplo, restringir o capital estrangeiro. Compreendo a lógica, mas Portugal tem falta de capital. Nós não temos cá capital. Se nós precisamos de investimento, se sem investimento não há crescimento, não há criação de emprego, não há pagamento de melhores salários, como é que nós vamos fazer se restringirmos o capital estrangeiro? E como é que nós vamos fazer, como é que vamos pôr as nossas finanças públicas em ordem, se nós vamos fazer uma nacionalização da banca, dos seguros, dos setores estratégicos que vocês querem fazer, só aí a ANA, o CTT, tudo isso, independentemente do que foi feito para trás. Hoje esses estão, a EDP, a Galp, só aí vocês, muito para cima de 50 mil milhões, mas muito para cima de 50 mil milhões. Depende do que quiserem, mas das águas de Portugal provavelmente. Portanto, são projetos completamente diferentes. Esse projeto do PCP levaria à ruína económica, levaria a salários nivelados por mais baixo que pode haver. Aliás, os países, só para terminar, os países da antiga União Soviética, da Federação Soviética, países de leste, com a sua entrada para a União Europeia, neste momento, neste momento, os problemas de Portugal. É verdade, a nossa economia tem andado tão mal que mesmo esses países, a Lituânia, a Letónia, todos esses países ali de leste, a Hungria e a Polónia quase que nos estão a passar, já nos passaram e entraram para a União Europeia muito depois de nós e partiram de um nível de pobreza muito mais baixo. A União Europeia fez isto a estes países, souberam ele fazer, coisa que o PS não soube fazer ao longo destes anos todos. O PCP, portanto, se fosse governo, levaria o país à ruína. É esta a expressão de Rui Rio. À pobreza, não digo à ruína. Disse à ruína, pronto. Há pobreza. Há ruína, não. Há pobreza. O Dr. Rui Rio, como caricaturista, não tem um traço muito fino. A caricatura foi verdadeiramente uma caricatura que fez do nosso programa, não corresponde de facto a nada. Mas já agora deixe-me começar por discordar daquilo que disse pelo início. Criar emprego, e sobretudo criar melhores empregos, não se faz com medidas dirigidas às empresas. Faz com medidas dirigidas a aumentar, a dinamizar a produção nacional. Nós precisamos pôr o país a produzir. Exato. Em primeiro lugar, para não dependermos do estrangeiro. Em segundo lugar, para satisfazermos as nossas necessidades. Para criar emprego e para criar riqueza. Nós precisamos de resolver estes problemas todos e não há medidas dirigidas às empresas que resolvam este problema. Nós temos que pôr o país a produzir com uma política económica orientada para aproveitarmos os recursos que temos cá e que precisamos para garantir o desenvolvimento do nosso país. Lição da pandemia. Começou a pandemia, nós não tínhamos uma fábrica que produzisse ventiladores em Portugal quando eles eram necessários. Tínhamos uma fábrica que produzia máscaras, mas estávamos em 99% das máscaras que eram utilizadas dependentes da China, da Coreia do Sul, do Japão, de outros países asiáticos que produzem isto mais barato. Este reflexo é um reflexo dramático destas políticas, das políticas do euro, que levaram ao desmantelamento do nosso aparelho produtivo. A questão que nós colocamos não é uma questão de estratosfera. Nós precisamos pôr o país a produzir. Pondo o país a produzir, queremos emprego. E temos que garantir que esse emprego é criado com condições. Dou-lhe um exemplo daquilo que não nos serve. Não nos serve de rigorosamente nada nós ficarmos muito satisfeitos com o aumento das exportações, o aumento dos valores das exportações, porque o nosso turismo tem uma grande dinamização, se depois os trabalhadores têm contratos ao dia, a receberem menos que o salário mínimo, em condições de absoluta precariedade e absoluta escravatura, de que é que nos serve esse modelo económico que nós temos tido nos últimos anos e particularmente de forma mais acentuada nos últimos 20 anos? Não nos serve de nada. E para nós termos uma economia que de facto garanta a resposta às necessidades do país, produza, crie emprego, crie riqueza, nós precisamos ter uma política económica orientada nesse sentido, onde naturalmente se incluem os setores estratégicos na mão do Estado. Eu coloco-lhe a questão de forma muito simples e muito direta. Nós pagamos a energia e os combustíveis mais caros da Europa. Olha, talvez esteja aí uma grande vantagem do euro. Agora que temos euro, nós podemos comparar uma bilha de gás que em Espanha custa 9 euros e que aqui custa 24 ou 26. Podemos comparar um salário mínimo que em Portugal é de 705 euros e em Espanha é de 1.000 ou na Alemanha é de 4.000. Essa foi uma grande vantagem do euro a permitir-nos essas comparações. Mas quando nós hoje pagamos a energia e os combustíveis mais caros da Europa, nós perguntamos qual era o papel que podia ter, por exemplo, a EDP ou a Galp se fossem empresas públicas. Até não podiam intervir nos preços. Vamos avançar porque temos outros temas. João Oliveira, muito obrigada. Não é só para as famílias, é para as próprias empresas que dependem dele. Temos aqui uma diferença substancial sobre o que é que deve estar ou não nas mãos do Estado, estratégico, a nível estratégico. O Partido Comunista defende, eu não quero com isto agredir o
o PCP defende orgulhosamente só. Não é orgulhosamente só de Salazar, mas defende orgulhosamente só. Sai da União Europeia, sai da NATO, afasta-se do mundo, fecha-se. Mas hoje quem é que está fechado no mundo? Quem está fechado no mundo é Venezuela, é Cuba, já é Coreia do Norte. A fugir para o estrangeiro para responder. Não, mas os vossos modelos são os vossos modelos. Portugal, e fiz questões sobre Portugal. Quando, por exemplo, as exportações, nós só conseguimos ter melhores empregos e melhores salários justamente se nós produzirmos bens transacionáveis. O que é que isto quer dizer? Bens que são transicionados no mercado internacional. Se aumentarmos as nossas exportações ou então substituirmos as importações que fazemos. Porquê? Porque aí estamos em concorrência com os outros e o nosso produto tem de ser melhor para poder ser vendido. Se o nosso produto é melhor, é vendido a preço mais alto. Se é vendido a preço mais alto, as empresas ganham mais dinheiro e pagam melhores salários. O que o PCP defende é exatamente o contrário. É um modelo económico de coletivização que a história já demonstrou que não leva ao enriquecimento, leva ao empobrecimento. Por isso eu dizia que eu não sei se este debate é o mais fácil ou o mais difícil. É um mar que nos separa. A questão económica, João Oliveira, eu peço desculpa, eu não posso deixar avançar mais na questão económica porque há outras matérias. Sim, e há outra parte da dimensão social de que fala também o PCP, que pode aferir-se, por exemplo, na questão das pensões mais baixas. Ora, o Orçamento de Estado foi chumbado, havia um aumento extraordinário de 10 euros a partir de 1 de janeiro. Como o Orçamento foi chumbado, não houve aumento, o PCP protestou. João Oliveira, se era mesmo isto que o PCP queria, porque é que chumbou o Orçamento do Estado? Deixe-me fazer uma correção. Faça favor de fazer a correção que quiser. A proposta que o governo do PS meteu no Orçamento do Estado não era o aumento das pensões a partir de 1 de janeiro, era a partir de 1 de agosto. Eu sei. Pronto. Mas está bem, mas ela ia começar a partir de 1 de janeiro, graças a um acordo que tinha conseguido com o PCP. Tem sido dito muita coisa. A propósito do Orçamento do Estado, deixe-me... Mas era isto que queria, porque é que chumbaram o Orçamento do Estado? Deixe-me responder isto muito rapidamente para passarmos àquilo que interessa a propósito das questões das pensões. Eu acho que hoje já ninguém tem dúvidas daquilo que verdadeiramente tem acontecido ao longo destes meses e que aconteceu inclusive no Orçamento do Estado. O quê? O Governo, o Partido Socialista, estava convencido que se fôssemos agora para eleições, tinha uma maioria absoluta. E fez tudo para que não houvesse orçamento do Estado aprovado, garantidamente para ter eleições, para poder atingir essa maioria absoluta. Até lhe respondo com uma pergunta que tem algumas aproximações. Como é que se explica que um governo que queria mesmo ter um orçamento do Estado, em plena pandemia, não tivesse dado resposta a uma proposta de reforço do Serviço Nacional de Saúde? O Governo não se comprometeu com uma única medida concreta de reforço do Serviço Nacional de Saúde. No meio de uma pandemia, como é que se explica isto? A explicação disto é simples. É que o Governo verdadeiramente não queria ter o orçamento do Estado e, recusando aquilo que nós fomos propondo, sabia que o desfecho seria esse, porque verdadeiramente era esse o objetivo. Mas a verdade é que o PCP nem sequer deixou avançar para a especialidade. Não desistiu cedo demais. Deixe-me agora dar-lhe a resposta. Não desistiu cedo demais, João Oliveira. Claro de Sousa, vamos lá ver uma coisa. A gente faz a discussão na medida em que essa discussão é possível. A partir do momento em que a resposta que temos às questões dos aumentos das pensões, às questões do Serviço Nacional de Saúde, as questões das creches envolvendo não só a gratuidade, mas a construção de creches, porque faltam vagas de creches, as questões da habitação, para impedir os despejos, os aumentos das rendas e o acesso à habitação pública, quando nós colocamos um conjunto de matérias que têm a ver com soluções concretas e absolutamente essenciais e urgentes para a vida dos portugueses, quando as respostas que nos dão são de recusas, como é que se pode estar à espera que seja mais à frente que as coisas se resolvam? E, portanto, voltaria a fazer o mesmo. Já o tempo está muito desequilibrado, deixe-me colocar a questão Deixe-me só muito rapidamente dizer, é que até nesta questão das pensões esse problema ficou colocado. Nós conseguimos, de facto, 5 aumentos consecutivos de 10 euros nas pensões mais baixas. Mas a nossa proposta era também as outras fossem aumentadas, porque uma pensão de 700 ou 800 euros corresponde a descontos que foram feitos e tem que ser valorizada. O PS não quis, mas o PSD também não deixou. A verdade é que o PSD não prevê no seu programa, Rui Rio, um aumento extraordinário em concreto para estas pensões mais baixas, apenas a atualização normal. E como é que explica ao país que o PSD se preocupa em baixar o IRC para as empresas, baixar impostos sobre as pessoas que trabalham, é verdade, mas não se preocupa com os pensionistas, que muitos deles têm, tantos deles, pensões de miséria? Deixe-me só, antes disso, dizer uma coisa. Eu, relativamente ao orçamento do Estado, eu aí subscrevo aquilo que o Partido Comunista diz. Ou seja, eu estou em total desacordo com aquilo que o Partido Comunista pediu ao Governo. E se eu estivesse no Governo não dava ao Partido Comunista aquilo que o Partido Comunista pediu. Agora, o Governo e o Dr. António Costa, quando se meteram no Partido Comunista, sabem perfeitamente qual é a lógica de funcionamento do Partido Comunista, que é um partido coerente. E, portanto, era expectável que o Partido Comunista fosse pedir o que pediu, fosse negociar o que negociou. Colocou-se na mão do Partido Comunista, não pode agora responsabilizar o Partido Comunista, que não veio cá pedir coisas que não pediu antes. A culpa é integralmente do Governo, apesar de eu não estar de acordo com o PC.
pediu, mas eu é que não me pus nas mãos do PC também. Dito isto, que eu acho isto absolutamente fundamental, porque o Dr. António Costa anda a dizer que a culpa é dos outros. Não, ele é que se entregou. Isto é claro, e o PCP não pediu nada que não seja da sua história e da sua lógica de funcionamento. Pensões de reforma. Em relação às pensões de reforma. Uma coisa é nós garantirmos as pensões de reforma e os seus níveis de capacidade de compra, não é? Do seu poder real de compra. Outra coisa é nós podermos dar aumentos extraordinários. Daremos sempre aumentos extraordinários, sim, particularmente às mais baixas e às médias. Mas hoje em dia, por exemplo, as pensões mais altas perdem poder de compra praticamente todos os anos, não é? A não ser que o produto interno bruto suba mais de 3% em termos reais. Portanto, as mais altas estão sempre a perder. O governo não diz isso, mas as regras que estão essa. Outra coisa é nós podermos dar aumentos excepcionais que queremos dar e gostaríamos de dar sempre que a economia o permita. Agora, uma coisa para nós é sagrado. Garantimos às pessoas as pensões de reforma. Ponto. Mais do que isso, garantimos se a economia o permitir. Se a economia o permitir, primeiro os que precisam e não os que precisam menos. Mas o PSD, o Partido Social Democrata, não sente como falha não ter sequer nenhuma previsão de aumento destas, de facto, muitas delas são de miséria. Não é algo que vai quase até contra a matriz do partido? Pois, mas a questão é esta. A matriz do partido, a matriz social-democrata do partido, que olha efetivamente para os mais desfavorecidos, tem também como pano de fundo algo absolutamente fundamental, que é o equilíbrio financeiro, as finanças públicas equilibradas. Porque quando elas se desequilibram, e quando o Partido Socialista desequilibrou as finanças públicas e meteu cá dentro a Troika, o que é que aconteceu? Ora, isso é que não pode acontecer outra vez. E isso acontece quando nós nos pomos a gastar aquilo que não temos, ou nos pomos a dar aquilo que não temos. Que na hora em que o fazemos é muito simpático e depois vem o regresso, vem o efeito boomerang e quem leva com mais força é quem é mais necessitado. Portanto, uma coisa, isso é que é preciso ter, digamos, força e convicção. Quero dar, mas só dou quando posso dar. Ou seja, se o senhor vencer as eleições e for eleito primeiro-ministro, não fará nenhum aumento, nem que seja estes tais 10 euros de que se tem falado nos últimos meses, extraordinário para as pensões mais baixas. Isso é algo que não é do seu orçamento. O seu orçamento será o senhor a fazer, portanto isto é uma questão que está de fora. Farei. Depende. O orçamento de 2022 vai ser um orçamentozinho para funcionar 6 meses. O que está agora aqui em causa, 23, 24. Não é uma prioridade. Não desperdiciarei nenhuma oportunidade de melhorar a vida de todos, inclusive a dos mais desfavorecidos, ou principalmente dos mais desfavorecidos, sempre que a economia o permitir. E aquilo que eu quero é que a economia o permita. E a estratégia que nós seguimos para a economia o permitir é aquela que há bocado referi, posso fazer de outra forma, que é o contrário do PCP. Exatamente o contrário, não é? João. Querem que nos vemos objetivos, mas é o contrário. Pegar aqui numa coisa que foi dito mais atrás, mas eu queria aproveitar também esta ideia. Eu acho que ainda nos faltam uns minutos de debate, mas acho que o Dr. Rui Rio já disse a frase do debate. Então. Se eu estivesse no lugar do Dr. António Costa, tinha recusado também tudo aquilo que o PCP pediu. Portanto, se as pessoas estão descontentes com o PS não lhe resolveu problemas e estavam a achar que iam encontrar no PSD a alternativa, têm aqui a resposta mais clara possível. Aumentos de salários, reforço do SNS, aumento das pensões, a resposta nas creches ou na habitação. Do orçamento, não. Tem a resposta Dentro do orçamento, o Dr. Rui acabou de dizer que faria o mesmo que fez o Dr. António Costa, recusando as soluções que eram necessárias. João Oliveira, mas deixe-me então perguntar-lhe uma coisa, até porque estamos mesmo no final e é puramente política, que é, o senhor disse que de facto a culpa disto é do PS, o próprio Rui Rio disse que a culpa é do PS porque o PCP foi coerente. Se assim é, como é que os portugueses podem entender aquilo que disse recentemente o seu secretário-geral, admitindo um cenário de um novo acordo ou até de um acordo escrito, quando ele diz que tudo o que for positivo contem com o PCP. De alguma forma, estão arrependidos daquilo que fizeram, de terem chumbado o orçamento? Ou como é que se entende esta aparente disponibilidade para um entendimento? Nós não podemos estar arrependidos de uma coisa que verdadeiramente não fomos nós que provocámos. Então como é que se entende esta disponibilidade? Nós esperamos convictamente é que os portugueses deem uma lição nas urnas no dia 30 de janeiro em relação àquilo que querem. Em relação àquilo que querem. Querem ou não uma sozinho, geringonça, usando o termo usado normalmente? Uma maioria absoluta seria a desgraça que nós todos conhecemos das maiorias absolutas. O PS, entendido que o PSD, olha que as palavras acabaram de ser ditas pelo Dr. Rui Rio, não haveria nada daquilo que era possível dar resposta. Porque repara uma coisa, estas propostas que nós adiantámos na discussão do orçamento não são só necessárias, são possíveis. Há recursos para dar estas respostas todas. E tanto que há recursos que se agitam os milhões do PRR e muitos outros fundos que existem à disposição, tanto que há recursos que em muitas circunstâncias o PS está agora a utilizar isso como trunfo eleitoral para garantir que as pessoas, apesar de terem recusado as propostas no orçamento, para garantir que as pessoas vão agora atrás do PS em função da agitação dessas bandeiras. Mas há aqui uma frase do Dr. Rio que eu ainda gostava de pegar.
melhorar. O Dr. Rui Rio diz, não desperdiçarei nenhuma oportunidade de melhorar as condições de vida às pessoas se a economia o permitir. Nos últimos 20 anos não tivemos nenhum anos de crescimento económico como os anos entre 2015 e 2019. Nos últimos 20 anos nunca houve crescimento económico como houve naqueles anos. Sim. Nem nessa altura. Podemos ver porquê, repara uma não é? coisa, nem nessa altura o PSD aprovou as propostas positivas para as pessoas. Nessa altura em que era possível melhorar a vida das pessoas, os senhores votaram contra a redução do passo dos transportes, chegaram a votar inclusivamente Os senhores contra os votaram aumentos das contra a pensões. redução do IVA da eletricidade proposto Ao por nós. contrário, olha quem ainda aí ouviu, por acaso, Com uma lógica pesa na especial, consciência. uma lógica fantástica. Nem lhe pesa- Ou é o ano todo ou olha, só 6 nem lhe meses pesa- não queremos. Nem lhe pesa na consciência aquilo que fizeram a propósito do IVA da eletricidade. Terem dito que aprovavam a O proposta PC do queria PCP. pesar. Olha quem anda- O PC queria o ano todo. Olha O quem ano anda todo aí- não era possível. Olha Então quem só ainda 6 anda- meses. Então não queremos. Ou é o ano todo ou 6 meses não Escuta o que eu queremos. lhe vou dizer. Olha que ainda anda aí, Carlos a circular Oliveira o fez ali vídeo. um papelão. Ainda anda aí a circular o vídeo com o deputado do PSD a dizer que iam aprovar a proposta do PCP para reduzir o IVA da eletricidade e quando chegou à altura votaram contra. 6 meses, Olha 6 que- meses. Olha que o vídeo ainda anda aí a correr. Bom, para lembrar no o próximo PSD dia 30 de desse crise da janeiro, consciência. no próximo dia 30 de janeiro nós teremos cerca de até 500 mil portugueses eleitores isolados por causa da pandemia e uma das soluções que poderia ter sido adotada já era conhecida, que era nomeadamente o desdobramento. Por isso eu pergunto, os senhores, enquanto deputados, porquê é que não pensaram nesta questão antes de dissolverem Na questão de? Nesta questão das eleições, no dia 30 de janeiro, naquilo que já eram as previsões de um pico pandémico, para resolver um assunto que neste momento está a complicar a vida das pessoas. Os senhores não pensaram nisto? Isso é uma pergunta para o PCP ou para o Bloco de Esquerda, para o PSD, não é? Porquê? Porque o Dr. António Costa foi muito claro e disse até mais do que uma vez, se alguma vez o orçamento passar com o voto do PSD, eu demito-me. Portanto, se o PSD, em vez de ter votado contra, tivesse votado a favor, ele demitia-se da mesma, havia eleições da mesma, porque ele repetiu insistentemente, eu ou consigo à esquerda, ou de resto demito-me. Foi sempre assim. Sim, mas este tipo de decisões poderia ter sido tomada depois disso, Barril. O voto do PSD não tinha que se preocupar com isso, porque não tinha efeito sobre isso. O voto do PSD podia olhar apenas para o conteúdo e para o mérito do orçamento e votar em função do mérito do orçamento e não da envolvente pandémica ou fosse do que fosse, porque não conta para nada. Tanto faz votarmos a favor como contra. O Dr. António Costa foi sempre claro e, pelos vistos, ultimamente tem dito mais ou menos a mesma coisa. A questão é que Isto é claro. aprovaram por unanimidade o voto antecipado dos eleitores com Covid. O voto antecipado dos eleitores com Covid, mas ninguém pensou nesta questão, essa que vai acontecer agora. Era dessa que eu estava a falar. Eu Por isso é que confundi, eu estava pensei a estranhar que era a chubar sua o orçamento sabendo que estávamos Mas a pandemia. deixe-me ouvir agora o João Oliveira, porque depois termino Tá consigo. bem. João Oliveira, não pensaram nesta questão? Assume que falhou Repara uma coisa. na perspectiva do que poderia vir a acontecer, enquanto deputado. Primeiro não havia indicador nenhum. Não ouviram a situação- especialistas sobre Repara, o pico? não houve alerta de ninguém, não houve indicador nenhum que dissesse que nós podíamos estar hoje na situação em que estamos. Mas eu já agora também queria dizer o seguinte. Eu acho que é útil que se dê um contributo esclarecendo as pessoas de que haverá condições de votação em segurança, porque neste momento há um perigo das pessoas deixarem de votar com medo da insegurança que isso pode significar do ponto de vista da sua saúde, ir às assembleias de voto para exercer o seu direito de voto. E aquilo que as medidas... Mas para isso é preciso que fique claro. Há condições para tomar medidas de segurança para que as pessoas possam votar em segurança e para que as pessoas não deixem de participar no ato eleitoral com receio da Covid. Agora, eu vou-lhe dizer o seguinte, se havia informações sobre isso, a única proposta que foi levada à Assembleia da República foi uma proposta a propósito da utilização obrigatória de máscaras. Se alguém tinha informação relativamente à possibilidade de desenvolvimento desta situação, ela não foi dada publicamente, nem sequer foi partilhada connosco. E, portanto, nessa medida, a única proposta sobre a qual tivemos de nos pronunciar foi aquela das máscaras. Muito bem. Tivesse alguém alertado para a possibilidade desta circunstância, se calhar podia ter havido outra Teria sido diferente. Rui Rio, para fechar, porque tem que fechar este debate. Eu sinceramente eu não quero estar preocupado com isso, porque não me parece difícil de arranjar uma solução em que toda a gente vota em segurança. E aí não me parece que o Governo chegue aqui e diga eu não sei como é de fazer, não tenho aqui nenhuma solução, não consigo. Vai conseguir, com certeza. Mal fora se tem de vir perguntar ao PSD, então digam lá da maneira como fazem, porque nós não estamos a ver bem como é que devemos de fazer. Já sabiam que havia 30 de janeiro há muito tempo, a quarta vaga, ou quinta, já nem sei, a Omicron, já temos há algum tempo, já tem mais que tempo para decidir como fazer e, acima de tudo, preparar a logística para as coisas acontecerem. Sinceramente, acho que, apesar de tudo, não estou preocupado, porque o Governo há de arranjar uma solução e rapidamente aceitável. Não vejo que seja difícil, sinceramente. Rui Rio e João Oliveira, muito obrigada pela presença esta noite na SIC. Amanhã é o dia do debate decisivo entre António Costa e Rui Rio, que junta mais uma vez a SIC, a TVI e a RTP. Estaremos em direto a partir das 8h30. Até lá. Até.